Acho que começou a gravação. Dá então oficialmente nosso boa noite. Boas-vindas a quem é a primeira aula que assiste. Fala também que a gente disponibilizou o material. Acho que a gente já disponibilizou, né, Pedro? Já. Então já disponibilizamos acho que é um documento que a gente colocou, que tem links para videoaulas, caso vocês desejem assistir as aulas que nós já demos, e também para videoaulas no YouTube, que tem entre uns 15 minutos, 20 minutos, que a gente recomenda também de canais no YouTube, tal, de matemática, para ver os conteúdos que a gente já passou no curso. Tem, além disso, também uma lista de exercícios que a gente fez sobre esse tema. E qualquer dúvida, tem o nosso WhatsApp na descrição do Telegram. Então, só chamar a gente pelo WhatsApp ou mandar mensagem lá no Telegram mesmo. E também, durante a aula, qualquer coisa, só abre o microfone, então manda mensagem, fica à vontade para interromper a qualquer momento. Então tá, meu nome não é Nara, como vocês estão vendo aí na descrição. Meu nome é Felipe, a gente entra pela conta da Nara para poder gravar e salvar tudo no mesmo lugar. Quem vai dar aula comigo hoje é meu colega Pedro. Fala um oizinho, Pedro. Bem, gente, boa noite. E é isso, vou começar apresentando minha tela. Você vai controlando o chat, por favor, Pedro? Qualquer Claro. dúvida que tiver, você dá um toque, beleza? Aí se você quiser responder por mensagem ou falar para mim, fica à vontade. Positivo. Professor, rapidinho. Oi, pode falar. Os links das aulas indicados assim do YouTube tá lá no Telegram? Eu acho que eu não vi. Aí eu só tô... Olha, sendo bem sincero, eu não sei onde tá. Eu sei que a Camila, que é coordenadora de matemática, ela fez um documento no Word mesmo com os links. Mas aí a gente pode checar e aí eu te retorno, pode ser? Tá bom, obrigada. Você sabe disso, Pedro? Você tá lá? Eu vou perguntar agora para a Camila. E aí, ela me passando, eu já mando para todo mundo aqui. Certo, valeu. Então. Nada. Tá bom, começar a aula de hoje então, galera. A aula vai ser sobre arcos, radianos e polígonos. Parte de arcos e radianos pega bastante o que a gente viu na última aula de geometria plana. E a parte de polígonos já é um pouquinho mais sofisticado. Vamos começar falando de radiano. Para as coisas, a gente tem diferentes unidades de medida. Vamos ver um exemplo. Você pega a televisão de casa, ou então o seu monitor do seu notebook. Como que a gente fala o quão grande é a TV? A gente mede a tela dela. E a gente fala, por exemplo, que é uma TV de 42 polegadas. Polegada nada mais é do que uma unidade de medida de espaço. É o quanto de espaço tem a diagonal dessa tela da TV. Só que a gente sabe, isso a gente sabe da física e da vida mesmo, que em vez de polegada a gente poderia muito bem medir com outra unidade de medida de espaço. Por exemplo, centímetro. 42 polegadas é a mesma coisa que 106,68 centímetros. A televisão é a mesma. O tamanho da tela é o mesmo. O que mudou foi que a gente chamou que ali tinha 42 polegadas, ou falar também que ela tem 106 centímetros, 68, que dá na mesma. Assim como a gente fez isso para espaço, a gente também faz para ângulo. A gente foi acostumando vocês nas últimas aulas a sempre trabalhar com grau com ângulo. Agora a gente apresenta a unidade de medida radiano, que nada mais é do que outra unidade que a gente usa. Assim como na TV a gente convertia de 42 polegadas para, nem lembro o número, 106, eu acho, 106 centímetros, aqui a conversão que a gente vai usar é a seguinte: 180 graus correspondem a π radianos. Π é o número que vocês viram na última aula, e aí tem a gravação, para quem não assistiu, qualquer coisa também é só perguntar, que equivale a 3, 14, 15, 9, blá, 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 blá. Então a gente tem essa relação direta, 180 graus equivale a π radianos. Isso aí é importante vocês saberem, por isso que está bem destacadinho. Vamos lá. Deixa eu dar uma travada para mim. Beleza, a gente descobriu como que a gente faz para 180. Só que se a gente tiver um ângulo de 60, de 45, de 30, como que a gente converte isso para radiano?
A gente faz a famosa regra de 3. Regra de 3 é um negócio que simplifica muito a nossa vida. A gente coloca 180 graus, graus, a gente sabe que corresponde a π, certo? Isso foi o que a gente acabou de ver no último slide. 60 graus, que é o que a gente quer descobrir, por exemplo, corresponde a x. Beleza, faz aqui e aí multiplica em cruz, né? 180 vezes x é igual a 60 graus vezes π. Então, a gente passa o 180 dividindo, x vai ser igual a 60π sobre 180. Simplificamos essa fração dividindo por 60 em cima e embaixo. E aí você pode fazer isso de várias maneiras, né? Você pode primeiro, sei lá, cortar o zero, aí você vê, 18, na verdade é 3 vezes 6. E aí você corta o 6 em cima, com o 6 embaixo e mantém o 3 embaixo. Vai dar π sobre 3. Esse é o resultado final. Então, só relembrando, tínhamos 60 graus e queríamos converter essa unidade de medida para radiano. Fizemos a regra de 3 e descobrimos que falar que alguma coisa mede 60 graus é a mesma coisa falar que ela mede π sobre 3 radianos. Tá aí tranquilo? Todo mundo entendeu? Tranquilo. Se a gente quisesse fazer para 45 graus, para 30 graus, ou para qualquer outro ângulo em graus, seria a mesma coisa. Coloca nessa regrinha de 3 e faz a conversão. Mas e se a gente, em vez de quiser saber em radiano, a gente tivesse um número em radiano e quisesse saber ele em grau? É a magia da regra de 3. Você coloca um número aqui, coloca o x aqui, faz a multiplicação em cruz, você também vai chegar no resultado que você quer. Beleza? Todo mundo pegou? Para converter, regra de 3. Se está tudo certo, vamos passar para arcos, então. Na aula passada, a gente tinha estudado círculos e circunferência. A diferença, basicamente, entre círculo e circunferência, por mais que muitas vezes a gente fale que é a mesma coisa, mas não é. O círculo é a parte que está dentro desse contorno aqui, ó. Então, é tudo que está dentro aqui, ó. Essa área, que é o conceito que vocês aprenderam na última aula, dentro dessa circunferência. E circunferência é o contorno. Então, circunferência do contorno é o que está dentro. Beleza? O que é um arco de circunferência? Arco de circunferência é como se fosse um pedacinho de pizza. Acho que é a melhor comparação que dá para fazer, a analogia com a vida fica tudo mais fácil. Então é o seguinte, você pega esse círculo, ele tem um ponto aqui, que é o que a gente viu que é o centro do círculo, certo? E esse é o centro porque todos os pontos que compõem a circunferência são equidistantes desse círculo. Beleza. Então você quer me dizer que se eu pegar um ponto aqui, essa distância aqui é a mesma que essa distância aqui, é a mesma que essa distância aqui, é a mesma que essa distância aqui. Exatamente, todas têm o mesmo valor. E isso não importa onde que eu pegar. Eu posso pegar aqui, aqui. É isso que define um círculo. Beleza, pegamos um pedacinho dessa pizza. Definimos pelo ponto A e pelo ponto B. Passando pelo ponto central, forma. O ângulo que é formado, a gente vai chamar de alfa. E essa medida aqui, ó, a gente chamou com esse L. Se fosse escrever, muitas vezes poderia acabar sendo aquele L assim, ó. Só que isso aqui a gente acaba direto confundindo, às vezes com um, às vezes com um I. Então a gente chama daquele L meio letra cursiva, sabe? Sim. Que aqui no PowerPoint é mais difícil de mostrar. Qual que é a relação que a gente tem do arco de circunferência? A gente tem a seguinte relação. O tamanho desse L nada mais é do que o alfa, que é o ângulo que a gente tem, vezes o raio desse círculo. O raio é essa medida aqui. Ó. Beleza? Se a gente passar o R dividindo,
a gente é capaz de calcular quanto que vale esse alfa, que é o ângulo central. É a mesma fórmula que a outra, eu só passei o R dividido. Beleza? Mas aí surge a seguinte dúvida. Eu falei para vocês que a gente tem duas unidades de medida possíveis para ângulo. Tem mais, na verdade, mas os que a gente mais usa são essas duas. Grau e radiano. Qual que a gente usa, então, para aplicar nessa fórmula? Vamos ver. Para aquela fórmula, a resposta é usar em radiano. Mas vamos ver o porquê disso. Regra de 3 simplifica muito a nossa vida, galera. Se você ver, a gente viu que na última aula, que a circunferência, ou seja, se passasse um barbante aqui, ó, e depois esticasse esse barbante e medisse, isso é quanto vale a circunferência, o comprimento da circunferência, de um círculo inteiro vale 2πr. Um círculo inteiro, a gente sabe que tem quantos graus? Esse ângulo aqui, ó. Tem 360 graus. O L, que é um pedacinho desse barbante, vale alfa. A gente faz essa regra de 3 e a gente vai chegar numa formulinha para o alfa. A gente vai achar que alfa nada mais é do que L vezes 360 dividido por 2πr. Se vocês repararem bem, não é a formulinha que está nesse slide aqui, ó. Ela é um pouquinho mais feia, eu tenho 360. Por que é, então, essa fórmula e não a que eu acabei de fazer? Por causa do seguinte, esse 360 que eu coloquei, ele está em graus. Se a gente usar em radiano, vocês vão ver que a gente chega nessa fórmula. Quanto que vale a circunferência? A circunferência tem comprimento 2πr. Qual que é o ângulo de uma circunferência? A gente viu que π é 180. Se é 360 graus, então, na verdade, é 2π em radiano. Todo mundo entendeu isso? Essa passagem na regra de 3? Sim. Beleza. O comprimento que a gente quer saber, que a gente chamou de L, a gente vai chamar de alfa, que agora, não mais em graus, está em radiano. Fazemos a multiplicação na regra de 3 e vamos chegar que alfa é igual a 2π vezes L dividido por 2πr. Quando a gente tem uma coisa multiplicando em cima e a mesma coisa multiplicando embaixo, podemos cortar. Então fica que alfa é igual a L sobre R, que é essa formulinha aqui. O que acontece com fórmulas? Fórmula sempre poupa tempo, essa é a verdade. Só que a gente não consegue decorar todas para o vestibular, porque ocupa muito espaço na nossa memória e a gente tem que se preocupar em decorar muita coisa. Então o que eu sugiro? Tem umas fórmulas que elas são mais importantes, que caem muito exercício. E aí, tem umas também que são difíceis da gente deduzir, da gente saber como que chega nela. As formulinhas, tipo essa, que são fáceis de deduzir, e fácil eu digo só pelo conceito. Se vocês ainda não conseguirem deduzi-la assim tão fácil, tranquilo. Com o tempo vocês vão conseguir. Eu não decoraria. Eu sempre deduzo a partir disso daqui. Se está desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito, calculo a expressão de alfa. E aqui também você já sabe que vai estar em radiano. Se você quisesse em grau, em vez daqui ser 2π, né, você colocaria 360 graus. E aqui o seu alfa seria em graus. Então, eu sugiro que em vez de vocês simplesmente decorar, porque agora que eu passo para vocês é simples, é uma formulinha só. Mas quando chega no fim do ano, são várias. Então, o mais importante aqui seria saber como chega na fórmula e não só a fórmula em si. Aqui na apresentação que a gente fez para vocês, também tem essa regra de 3, caso vocês queiram rever, tiver alguma dúvida, está tudo aqui. Conclusão,
Na fórmula que eu acabei de passar para vocês, para a gente usar ela do jeito que está, o alfa deve estar em radiano. Beleza? Vamos para um exemplo? Esse exemplinho é bem aplicação de fórmula. Não é muito difícil. Vamos lá. Assim como eu falei, eu não decoro essa fórmula. Eu prefiro fazer pela regra de 3, e aí eu chego na fórmula. Não é um negócio que eu decoro, eu só vejo o raciocínio e chego nela. Mas aqui vamos usar a fórmula, porque eu sei que tem gente que prefere ela. Tudo bem? Tá, a gente tem esse círculo, a gente tem um círculo menor, e aqui é formado um arco limitado pelos pontos B e pelo ponto A. A gente tem esse comprimento aqui, ó, e a gente tem esse outro comprimento aqui. O comprimento azul, ele chamou de L2, o pequenininho de L1. O raio desse círculo menor, verde, é chamado de R1. E o raio do círculo maior, chamado de R2. Só lembrando, colocar a fórmula aqui, L é igual a alfa vezes R. Beleza, vamos lá. O item A, ele pede para calcular o ângulo alfa em radianos. Ó, beleza, tá falando radiano, a gente pode usar a fórmula do jeito que tá ali. Ele deu R1, R2 e L2. Vocês concordam que o alfa, que é esse ângulo aqui que eu vou desenhar em vermelho para vocês, ele é o mesmo para o arco dado por L1 e para o arco dado em L2? Vocês concordam com isso? Sim. Beleza. Se ele é o mesmo, eu posso escolher. Se eu quiser fazer por R1, eu vou ver que para fazer essa continha vai faltar o... Tem o E e não tem o L. Vai faltar o L1. Mas eu consigo fazer por R2. Então, beleza, vamos escrever isso. L2 é igual a alfa vezes R2. Professor, desculpa interromper, Claro, pode falar. mas assim, eu não consegui visualizar muito bem porque é o mesmo. Mesmo sendo uma abertura um pouco maior, o ângulo continua. Ah, acho que eu consegui visualizar agora falando. O ângulo Entendeu? continua sendo o mesmo, né? Isso. É assim, ó. A gente tem, por exemplo, essa reta aqui. O tamanho dela é uma medida, certo? Então, Certo. isso aqui, ó, você vai medir, sei lá, com uma régua, vai me dar, sei lá, 8 metros. Não sei, chutei qualquer valor. Só que, se você medir com um transferidor ou com qualquer coisa que meça um ângulo, você vai ver que essa abertura aqui em questão de ângulo é a mesma que essa aqui, ó. Pensa, por exemplo, sei lá, numa parede. Acho que uma parede é um bom exemplo disso. Você tem uma linha aqui e você tem uma linha aqui. Certo? Isso aqui é 90 graus. Sim. Independente de onde você vê esse símbolo, ele pode estar pequenininho, ele pode estar grandão. Você vai ver que é 90 graus, é um L, sabe, invertido, é a metade de uma cruz. Entendi. Entendeu? Beleza. Então, embora os tamanhos sejam diferentes, o ângulo é o mesmo. Obrigada, professor. Nada. Precisando, só falar. Beleza. Então, temos que L2 é igual a alfa vezes R2. Eu vou copiar o alfa e vou passar o R2 dividindo. L2 dividido por R2. E aí passa a ser substituir os valores. L2, o exercício dá aqui 40 centímetros. E aí sempre tomar cuidado também com as unidades de medida, porque se um tivesse em metro, o outro, você teria que usar em metro também. Se tivesse em decímetro, qualquer unidade de medida, né? E R2 aqui é 8. 40 dividido por 8, 5. Beleza. 5 o quê? A gente está usando essa fórmula aqui. Essa fórmula ela é feita para o alfa em radianos. Essa parte é importante. Então, isso aqui é 5 radianos.
Tranquilo? Todo mundo pegou? Vamos para o item B. Assim como eu estava falando, o ângulo alfa, ele é o mesmo, tanto para o arco L1 quanto para o arco L2. Usamos a fórmula aqui para ele com L2. A gente vai usar agora para L1. Por quê? Porque a gente quer calcular exatamente o arco L1. Então, L1 é igual a alfa vezes R1. L1 a gente não sabe. O alfa, a gente viu que é o mesmo. Então, aqui, 5. Lembrando que a fórmula é para radiano, aqui tem radiano, então beleza, posso usar. O R1 ele deu no enunciado, 3. O R1, perdão, né? Acho que eu falei L1. Fazendo a multiplicação, L1 igual a 15. 15 o quê? Centímetros. Por que centímetros? Porque o 3 a gente usou em centímetro aqui. Beleza? Conseguimos então resolver o item A e o item B dessa questão. E aí tem a resolução mais bonitinha para vocês também. Deixei uns exercícios para vocês treinarem em casa. Pode parecer que eu estou passando, sei lá, 1 mais 1 na aula e eu já peço calcule a massa do Sol no exercício, mas juro para vocês que não é. Não é tão difícil esses exercícios. Os dois caíram no Enem. São só 2 aqui, acho que a gente copiou 2 vezes sem querer. E é isso. Dá para fazer tranquilinho, tá? Qualquer coisa também, só chamar a gente. E tem o gabarito deles aqui depois para vocês verem se vocês acertaram ou não. Resolução, qualquer coisa, se não conseguiu chegar na resposta certa, só manda mensagem. Tranquilo? Vou passar agora a vez para o Pedro. Bom, estamos vindo? Sim. Tá bom. Bom, encerramos então a parte de círculos e circunferências e a gente vai agora falar sobre polígonos. São outras figuras geométricas. Vocês já estão vendo a minha tela? Sim. Então tá bom. Bom, primeiro, saber que tipo de polígono que a gente vai falar. Eu tenho aqui dois polígonos diferentes, tá bem? Deixa eu só pegar aqui que a Gabi me ensinou. A caneta. Não é a caneta, é uma apontadora laser. Aqui. Então, nós temos dois tipos de polígonos aqui. Olha esse primeiro polígono aqui. Vocês veem que eu consigo traçar retas que são tangentes aos lados deles, e essas retas elas não passam por dentro do polígono. Isso aqui é um polígono convexo. Por outro lado, este polígono aqui, quando eu tento traçar uma das retas, ela acaba entrando no polígono. Isso aqui é um polígono côncavo. A gente vai falar muito mais dos polígonos convexos, porque eles possuem certas propriedades geométricas importantes. Mas então eu não consigo fazer um cálculo de um polígono côncavo, por exemplo? Consegue, só que a gente decompõe esse polígono côncavo, a gente divide esse polígono côncavo em vários outros. Por exemplo, neste polígono aqui, eu posso dividir este polígono em um retângulo grandão aqui e 4 retângulos menores nos cantos, tá? Então, só passando para vocês, quando vocês se depararem com um polígono côncavo dessa maneira, vocês muito provavelmente vão ter que dividir esse polígono em polígonos convexos menores, para a gente conseguir aplicar o que a gente vai aprender hoje. Além de polígono côncavo e convexo, a gente tem mais um tipo, né? Mais 2 tipos de polígono. Esse hexágono aqui, um polígono de 6 lados que a gente está vendo, ele possui todos os ângulos dentro dele iguais, tá? Então, a gente chama ele de polígono regular. A ideia aqui é só vocês entenderem o que a gente está falando, tá? A gente vai trabalhar agora nessa aula basicamente com polígonos convexos e regulares, porque pelas propriedades geométricas que eles possuem. Então, eu queria só dar uma passada com vocês para vocês entenderem do que a gente está falando.
Eu estava falando que o polígono regular, ele tinha todos os ângulos do mesmo tamanho. Se eu tenho um triângulo, eu tenho um triângulo regular, eu tenho um triângulo que ele tem todos os lados internos, os ângulos internos de 60 graus. Se eu tenho um pentágono, que são 5 lados, eu tenho todos os lados internos de 108 graus. E se eu tenho um hexágono, são lados internos de 120 graus. Aí vocês vão perguntar, pô, mas eu preciso decorar quantos graus tem cada ângulo interno no polígono? Não. Como que eu sei disso? Existe uma fórmula para a gente calcular qual é o ângulo interno de um polígono. Essa fórmula, ela é simplesmente o número de lados desse polígono, menos 2, vezes 180 graus. Vamos fazer um teste? Porque só a fórmula fica estranho, né? Quando eu tenho um triângulo, o meu triângulo tem 3 lados. Então, se eu tenho 3 menos 2, 1, vezes 180 graus, eu sei que a soma de todos os ângulos internos do meu triângulo dá 180 graus. Bom, o meu triângulo ele tem 3 ângulos que valem a mesma coisa, certo? Então, se eu dividir os 180 graus por 3, eu sei que o meu ângulo interno desse polígono é de 60 graus. No caso de um pentágono, o pentágono tem 5 lados. 5 menos 2, 3. A soma de todos os ângulos internos de um pentágono é de 540 graus. Como eu tenho 5 ângulos internos, eu divido 540 por 5, e eu tenho 108 graus. A mesma coisa acontece com um hexágono. Então, por que isso é importante? Que quando vocês se depararem com um polígono regular, convexo e côncavo e regular, vocês conseguem calcular quais são os ângulos internos dele. E isso pode ajudar em algum exercício, porque a gente vai ver mais para frente que os ângulos eles são importantes para a gente fazer certas contas. Dúvidas até aqui? Tudo certo? Vou passar. Então, a gente vai agora falar dos polígonos que a gente estava conversando, com uma característica geométrica deles importante. Vamos supor que eu tenho um quadrado de lado L, tá? Então, são 4 lados iguais. E esse quadrado, ele está inscrito em uma circunferência de raio R. Então, eu tenho uma circunferência e eu tenho dentro dela um quadrado, e vocês vão ver que os vértices dele, os cantinhos dele encostam nessa circunferência. Então, eu tenho um quadrado na circunferência com raio R. Existe uma medida geométrica que a gente chama de apótema. O que é a apótema? É a distância entre o centro da circunferência até o lado da minha figura geométrica. Então, eu tenho a circunferência, eu tenho o raio e eu tenho a apótema dela. Se vocês repararem, isso daqui é um triângulo. Eu tenho um triângulo retângulo aqui, certo? Que ele tem este lado, que é a hipotenusa, que é o raio da minha circunferência. Eu tenho a apótema do meu quadrado, que é o pontinho que sai do centro da circunferência até o lado do meu quadrado. E eu tenho essa base do triângulo. Como eu tenho um quadrado dentro dessa circunferência, a minha apótema, ela chega aqui no limite do meu quadrado, no lado dele, dividindo o meu lado em 2 partes iguais. Então, eu sei que esta base vale L sobre 2. O lado do quadrado sobre 2. Por que isso aqui é importante? Pelo teorema de Pitágoras, a gente sabe que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. A gente vai aplicar o teorema de Pitágoras a este triângulo aqui, porque a gente vai chegar numa relação geométrica interessante. Então, eu tenho aqui a hipotenusa ao quadrado, que é o raio dessa circunferência, é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, um dos catetos é a minha apótema, o outro cateto é a base do meu triângulo, que a gente já viu que é lado sobre 2.
A gente resolve... peraí. A gente resolve essa equação. Deixa eu só voltar um pouquinho para vocês. Não, desculpa. Aqui, peraí, gente, eu acho que eu coloquei a minha animação, ela tá uma partezinha faltando. Eu pulei aqui. Não, tá bom. Eu resolvo esse teorema de Pitágoras, tá bom? E eu chego, aí assim, eu não vou resolver passo a passo o teorema de Pitágoras, porque senão não vai dar tempo da gente passar tudo. Se vocês tiverem dificuldade com isso, vocês me avisam que eu passo, tá? Então, assim, a gente tem que fazer esta resolução, e eu só estou passando rápido, porque senão a gente não vai conseguir abordar todo o assunto, tá bom? Precisa fazer isso todas as vezes? É a mesma coisa, é igual o Felipe falou. A fórmula, ela é importante, mas também é importante que a gente saiba de onde ela surgiu, porque não dá para decorar absolutamente todas as fórmulas que existem, tá bom? A gente chega, então, lembrando, eu tenho um quadrado inscrito numa circunferência, com o raio e a apótema, eu tenho um triângulo retângulo, e aí eu resolvo o meu teorema de Pitágoras, e eu consigo chegar que o lado do meu quadrado, quando ele está inscrito numa circunferência, ele vale o raio dessa circunferência vezes a raiz quadrada de 2. Certo? E a gente sabe que a minha apótema, que é a distância do centro até o lado do meu quadrado, ela vale metade do meu lado, porque eu tenho o centro, eu vou traçar uma apótema para cá, uma apótema para cá. Então, o lado do meu quadrado, ele vale o dobro da minha apótema. Como eu sei que o lado é raio vezes a raiz quadrada de 2, para eu achar minha apótema, eu só preciso dividir isso daqui por 2. Então, pego esse triângulo retângulo, resolvo Pitágoras, e esta aqui é a relação que é importante. Por que isso aqui é importante? Porque com isso a gente vai conseguir resolver vários exercícios lá na frente, para facilitar essa nossa relação, para facilitar a compreensão. Do mesmo jeito que eu tenho um quadrado inscrito numa circunferência, eu tenho outros objetos geométricos também inscritos. E a gente vai ver mais dois que são importantes, tá? O próximo é o triângulo. Eu tenho um triângulo equilátero, isso é importante. É um triângulo que todos os lados são iguais. Também inscrito em uma circunferência de raio R. Qual que é a apótema do meu triângulo? É a distância do centro até um dos lados. Se eu traçar a apótema aqui, aqui ou aqui, ela vai ter o mesmo valor. Por quê? Porque o meu triângulo ele é equilátero, ele tem todos os lados iguais. Se eu traçar, então, a apótema aqui, ela vai ter o mesmo valor desta apótema. Agora, eu preciso que vocês relembrem a parte que vocês estudaram, trigonometria, de semelhança de retângulos. Por quê? Eu tenho este triângulozinho menor e este triângulo maior. Eles são semelhantes que eles têm o mesmo ângulo aqui. Este ângulo é o mesmo para os dois triângulos. Então, o que acontece? Eu tenho o meu primeiro triângulo, eu tenho o primeiro triângulo grande. O que é esse triângulo grande aqui? Eu tenho um dos lados dele é o raio da minha circunferência mais a apótema. Eu tenho o outro lado do meu triângulo, que ele é
o lado mesmo do triângulo grande, e a outra parte, que é este lado aqui, que é lado sobre 2. Eu sei que isso é muito confuso, não é que é confuso, é muita coisa para lembrar. O que vocês têm que entender aqui é que eu quero mostrar para vocês como que a gente chega nas fórmulas de relação geométrica que a gente tem, tá? Então, de novo, eu tenho um triângulo equilátero. Dentro dele, eu tenho dois triângulos diferentes, um grande e um pequeno. Então, eu estou colocando aqui ao lado para vocês, separando esses triângulos aqui. Então, eu peguei esse triângulo grande e coloquei aqui do lado. Este lado aqui mede Lzão, tá aqui. Este lado aqui mede o quê? Raio mais apótema, que está aqui. E este lado aqui, ele mede Lzão dividido por 2. Por que mede Lzão dividido por 2? Porque se eu tenho a minha apótema, ela acaba exatamente na metade do lado do meu triângulo. Então, eu tenho metade de um lado aqui e metade de um lado aqui. Eu também tenho um triângulo pequeno, que ele é este lado que vale R, a minha apótema, e este lado aqui que vale L sobre 2. Por quê? Porque a minha apótema ela sempre chega dividindo meu lado em duas partes. Por semelhança de triângulos, o que, que a gente tem? Que se eu pegar o meu este lado, e dividir pela hipotenusa do meu triângulo pequeno, é igual a eu dividir este lado pela hipotenusa do meu triângulo grande. Por que que isso faz sentido? Por que que a gente pode fazer essa relação? Porque os dois triângulos compartilham este ângulo pequenininho aqui. Com esta relação, a gente pode. Então, vamos lá. O Lzão passa para cá multiplicando. Então, fica Azinho vezes Lzão. E o meu raio passa para cá multiplicando. L sobre 2 vezes o raio. Eu posso cancelar os Lzões, porque eles estão multiplicando os dois lados da equação. Então, se eu multiplico os dois lados, eu posso cancelá-lo. E aí eu tenho que a minha apótema é o meu raio dividido por 2. Então, por que que eu fiz toda essa decomposição aqui para vocês? Vocês lembram que quando eu tinha o meu quadrado, a minha apótema valia raio raiz quadrada de 2 dividido por 2? Quando eu tiver um triângulo, a minha apótema vale raio dividido por 2. Essa fórmula, vocês até podem fazer essas decomposições, mas eu acho interessante tentar gravar um pouco, porque não é tão banal a gente fazer isso daqui. Então, fica a critério de vocês, mas eu acho que talvez faça sentido eu tentar gravar a formulazinha. Bom, também por teorema de Pitágoras, né, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. O que que eu tenho? Eu tenho este meu triângulo aqui, que eu posso dizer que o raio ao quadrado é igual a apótema ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Resolvendo o teorema de Pitágoras, vocês lembram que a apótema é raio sobre 2? Vou substituir aqui. A gente faz a resolução do teorema de Pitágoras e, de novo, só estou passando porque senão não vai dar tempo da gente ver tudo. Mas se vocês tiverem dificuldade, vocês me falam que a gente faz passo a passo, não tem problema nenhum. Eu chego no final que o meu lado do meu triângulo vale raio raiz de 3. Então, eu tenho um triângulo equilátero, um triângulo onde todos os lados têm a mesma medida, e ele está inscrito em um círculo de raio R. Só com isso, eu já consigo falar para vocês qual é a minha apótema, então é o raio dividido por 2, e qual é o lado do meu triângulo, que é raio raiz de 3.
Então, eu não preciso saber absolutamente nada do triângulo. Se eu souber que ele está inscrito em uma circunferência e o raio é R, eu sei que o lado dele vale R raiz de 3. Tá certo? Alguma dúvida? Agora, outra figura, que também é importante a gente saber, é o hexágono. Mesma coisa, tem um hexágono, ele está inscrito em uma circunferência de raio R. Aqui fica um pouco mais fácil. Por quê? Quando eu o meu hexágono, quando eu traço os dois raios, eu formo um triângulo aqui. Um triângulo em que este lado vale o raio, este lado vale o raio, e como a gente está falando de um hexágono, este lado também vale o raio. Então, quando eu tenho um hexágono inscrito em uma circunferência, aí já fica mais fácil. Eu sei que o lado desse hexágono, cada um dos lados desse hexágono, vale R. Aqui, vocês me desculpem, o desenho não saiu certinho, deveria estar, né, coladinho. O hexágono, ele tem que, quando ele está inscrito, é que todos os vértices, todos os pontos, as pontinhas desse polígono, eles tocam na circunferência, tá? Inclusive, deixa eu... Estão vendo? Ah, pronto. Então, eu tenho o meu hexágono inscrito na minha circunferência, ela tem raio R, e eu sei que aqui eu tenho um triângulo equilátero, ou seja, um triângulo que todos os lados são iguais, e que, como todos os lados valem R, o lado do meu hexágono vale R. Lembrando que R é o raio dessa circunferência. Mas eu tenho a apótema também do meu hexágono, que é esta medida aqui. O que eu posso fazer? Eu posso calcular ela através do teorema de Pitágoras de novo. Então, eu tenho a hipotenusa que vale R, o cateto aqui vale A, que é a minha apótema, que é o que a gente quer achar, e a minha base do triângulo, este outro cateto, ele é o lado do meu hexágono dividido por 2. Aqui, outra coisa... Bom, desculpa. É o lado dividido por 2. Ah, mas por que está R dividido por 2 e não lado dividido por 2? Porque a gente já sabe que o lado de um hexágono é igual ao raio da minha circunferência. Resolvendo por teorema de Pitágoras, e aí, de novo, se vocês quiserem, a gente pode fazer passo a passo. A apótema do meu hexágono é raio raiz de 3 dividido por 2. Pô, tenho que lembrar todas as fórmulas? Não. Vocês podem fazer essa conta que eu mostrei aqui. Ou pode decorar a fórmula, fica a critério de cada um de vocês. Vamos fazer um exercício só para a gente pegar. Eu tenho um hexágono regular, que a apótema mede 3 centímetros. Eu quero saber qual que é o perímetro e qual que é o raio da circunferência circunscrita a ele. Então, vamos lá. Eu tenho o hexágono, a minha circunferência e uma apótema que vale 3. Eu sei que a apótema é raio raiz de 3 dividido por 2. E eu também sei que o raio é igual ao lado do meu hexágono. A minha apótema vale 3 centímetros e o meu raio é igual ao lado do meu hexágono. O que eu vou fazer aqui? Eu já tenho uma equaçãozinha que eu só preciso achar qual é o L. Então, eu vou passar o 2 multiplicando e o raiz de 3 dividindo. Certo? Eu não posso ter uma raiz na parte de baixo da minha fração. Então, para eliminar isso, né, para a gente não ter esse caso, eu multiplico em cima e embaixo por este número aqui. Então, eu vou ter 6, 3 vezes 2, 6, dividido por raiz de 3. Multiplico em cima e embaixo por raiz de 3. O que eu vou ter? Deixa eu pegar aqui uma caneta. Mais fácil. Então, eu vou ter
6 sobre raiz de 3. Vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. Vocês já viram que eu não sou tão bom quanto o Felipe para desenhar no PowerPoint, né? Então, vocês me desculpem aqui. Tá bom? Eu vou ter o quê? 6 raiz de 3. Quanto que dá a raiz quadrada de um número vezes raiz quadrada de outro número? Esse número. Então, 6 raiz de 3 sobre 3. Eu posso cancelar isso aqui. Eu fico com 2. Então, o lado do meu hexágono é 2 raiz de 3. Certo? Acho que eu vou apagar aqui, só para... a gente continuar o exercício. Então, se eu tenho um hexágono inscrito em uma circunferência, e a apótema dele é 3, usando estas duas fórmulas, eu chego que o lado do meu hexágono é 2 raiz de 3. Pois bem, o perímetro de um hexágono é a soma de todos os seus lados. Como todos os lados são iguais, o perímetro de um hexágono é o número de lados vezes o tamanho deste lado. O hexágono tem 6 lados, é só multiplicar os 6 pelo tamanho do lado. O perímetro desse hexágono é 12 raiz de 3 centímetros. Ele também pede o quê? O raio da circunferência. Vocês lembram que o lado do meu hexágono é igual ao raio da minha circunferência? Então, o raio da minha circunferência é... Opa! Eu errei aqui, né? Deixa eu... peraí. Desculpa, gente. Aqui... 2 raiz de 3. Ó, Pedro, tem uns comentários na conversa, cara. Diga. O Rafael falou que esse exercício deu dupla interpretação. E quando você acabar, agora é a hora da verdade, hein? A TID, tô torcendo para ter falado certo. O Rafael acabou de falar, achei que ele queria o perímetro da circunferência. Tá bom, já entendi. Tá, então, aí a TID, ela tinha falado que ela ficou com dúvida naquela parte de que trocava o L com o R no apótemo, ou era com A, não lembro. Deixa eu ver aqui. Ela falou que ficou meio confusa na troca de R com L. Aí se desse para voltar nessa parte, acho que seria legal. É no primeiro apótemo, no círculo com um quadrado subscrito. Inscrito, na verdade. Sim. Lá. Acho que você parou de compartilhar, cara. Eu parei? Parou. Foi? Não tá aparecendo aqui, não. Agora. Agora tá carregando. Aí. Boa. Então, vamos lá. Então, eu tenho um quadrado inscrito na minha circunferência, tá bom? Eu tenho a minha apótema aqui. E eu tenho um triângulo retângulo, certo? Pelo teorema de Pitágoras, eu sei que... Deixa eu pegar o laser. Eu sei que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, tá bom. Então, a minha hipotenusa ao quadrado, que é R, é a minha apótema ao quadrado mais o meu L sobre 2 ao quadrado, que é esta basezinha do meu triângulo. Quando eu tenho um quadrado, se eu traço uma reta do centro até o lado dele, se eu traçar
para baixo ou para cima, vai ser o mesmo valor. Então, como eu tenho essa reta valendo A e esta reta valendo A, vocês conseguem enxergar que A, apótema, mais apótema é o mesmo tamanho do lado do quadrado? Então, eu posso substituir a minha apótema pelo lado do meu quadrado dividido por 2. Acho que foi isso que ficou. Acho que eu acabei pulando isso aqui. Desculpa, gente. Então, por que eu faço essa transformação? Eu sei que a minha apótema vale metade do lado do meu quadrado. Então, eu posso fazer esta substituição. L sobre 2 ao quadrado é L quadrado sobre 4. Dois termos iguais. Eu sei L quadrado sobre 4 mais L quadrado sobre 4 é 2L quadrado sobre 4. Posso cancelar o 2 com o 4. Eu vou ter que R ao quadrado é igual a L quadrado sobre 2. Aqui eu acabei não cancelando. Aqui eu só passei o... Então, volta. R quadrado é igual a 2L quadrado sobre 4. Para eu ter só o valor de R, eu coloco uma raiz quadrada dos dois lados. Certo? Raiz quadrada de R quadrado é R. E aqui, vamos lá. Raiz quadrada de 2 é raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de L quadrado, o L sai de dentro da raiz. E raiz quadrada de 4, a gente tira o 4 para fora como 2. Essa transformação aqui para vocês está ok? Acho que alguém falou alguma coisa. Não. Eu ia perguntar por que não simplificar o 2 com 4 quando fica a fração L, 2L ao quadrado sobre 4? Por que não simplificar aqui? O Você 2 com 4. poderia fazer sem problema nenhum. Ficaria o seguinte: R ao quadrado é igual a L ao quadrado, L ao quadrado sobre 2, certo? E aí a gente faria a raiz quadrada dos dois lados da equação, certo? Raiz quadrada de R ao quadrado é R. Nossa, ficou ruim, né? Ficou feio. Foi mal. Gente, desculpa, tá? Eu não sei desenhar aqui, mas eu tento. Então, vamos lá. Raiz quadrada de R ao quadrado é R. Raiz quadrada de L ao quadrado, né? É L. Sobre raiz quadrada de 2. Como eu não posso manter uma raiz embaixo da minha fração, eu preciso tirar esse número daqui. Como que eu tiro a raiz quadrada de 2 da parte de baixo da minha fração sem mudar o valor da minha fração? Eu multiplico em cima e embaixo pelo mesmo número. Eu vou multiplicar em cima por raiz de 2 e vou multiplicar embaixo por raiz de 2. L vezes raiz de 2 é L raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2, porque se eu multiplico duas raízes quadradas, que tem o mesmo termo dentro delas, o resultado é esse termo dentro delas, é 2. É o mesmo resultado. Então, eu posso simplificar antes de tirar a raiz quadrada? Posso, não tem problema nenhum. É só a maneira que foi feito. Certo? Sim, valeu. Ô Pedro, só mais uma coisa. O Rafael tinha comentado que ele acha que a dúvida que a Tid tinha tido era na parte do triângulo equilátero, quando ele identifica os dois triângulos semelhantes. Aqui, né? Vamos lá. Não, era no quadrado mesmo. Era no quadrado. Tá bom, mas então alguém conseguiu resolver, Tid? Então, não, eu sou péssima em matemática, desculpa. Não, imagina. Eu sou pior pessoa em matemática. Não, imagina.
Diga. Não entra na minha cabeça. Por que que o R, tipo, tem uma hora que o R fica R igual a L, raiz de 2, e aí dividido por 2. E aí depois você muda para L igual a 2, R Tá bom. dividido por raiz de 2. Vamos lá. Eu vou apagar aqui só porque para ficar mais fácil da gente ver, tá? Então, até aqui, ok, né? A gente achou que o R é igual a L raiz de 2 dividido por 2. Isso tá certo? Tá tudo bem? Até aqui? Tid? Não. Nesse daqui, o de baixo, não, ao do lado, o de baixo, esse daí mesmo, esse. Esse aqui. É esse que, tá, como que a gente saiu disso e chegou nisso? Isso. Então tá bom. Então vamos lá. Eu tenho o seguinte, eu tenho aqui R ao quadrado é igual a 2L ao quadrado sobre 4. Tá? Tenho esta equação aqui. Eu quero saber, não quanto vale o R ao quadrado, eu quero saber quanto vale R. Como que eu faço para de R ao quadrado virar R? Eu tenho que tirar a raiz quadrada dele, tá bom? Então, do mesmo jeito, por exemplo, vamos supor que eu tivesse 4R é igual a 8, tá? Eu não quero saber quanto vale R. Eu não quero saber quanto vale 4R. Eu quero saber quanto vale R. Como que eu faço 4R virar R? Eu divido ele por 4, correto? Só que para eu não mudar a minha equação, eu preciso dividir ambos os lados da minha equação pelo mesmo número. Então, se eu divido este lado por 4, eu tenho que dividir este lado por 4. 8 dividido por 4 dá 2. Então, se 4R é igual a 8, R é igual a 2. Eu faço a mesma operação de ambos os lados para deixar o R sozinho. Aqui é a mesma coisa. R quadrado é 2L quadrado sobre 4. Como que eu faço com que o R quadrado vire R? Eu tiro a raiz quadrada dele. Então, eu vou fazer a raiz quadrada de R quadrado e a raiz quadrada deste outro termo aqui. Então, é por isso que R quadrado igual a 2L quadrado sobre 4, aqui eu só estou colocando as raízes quadradas para que eu consiga achar só o R. Então, aí eu vou ter raiz quadrada, vamos lá, por exemplo, eu tenho raiz quadrada de um número x elevado ao quadrado. Não importa qual é esse número x. A raiz quadrada de um número ao quadrado sempre vai ser este número. Então, quando eu faço a raiz quadrada de r quadrado, ele vai se transformar em r, que é daqui para cá. Então, raiz quadrada de r quadrado vira r. Agora, a raiz quadrada de todo este monte aqui. Deixa eu ver se eu consigo trocar de cor. Vou trocar de cor para ficar mais fácil. Então, vamos lá. Eu tenho a raiz quadrada de 2L quadrado sobre 4. Eu posso e fazer a raiz quadrada de todos esses números aqui dentro é a mesma coisa que eu fazer a raiz quadrada de cada um deles multiplicando. Então, aqui eu tinha raiz quadrada de 2 vezes L ao quadrado dividido por 4.
Eu posso colocar, como eu só tenho multiplicações e divisões dentro da minha raiz quadrada, eu posso colocar a raiz quadrada para cada um desses termos. Então fica raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de L ao quadrado dividido pela raiz quadrada de 4. O que eu fiz aqui? Eu simplesmente peguei todos os termos que estavam dentro da minha raiz e coloquei uma raiz para cada um deles, mantendo as operações matemáticas. Como era 2 vezes L ao quadrado, agora é raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de L ao quadrado. Como a gente viu aqui, a raiz quadrada de um número ao quadrado é esse próprio número. Então, a raiz quadrada de L quadrado vira L. Raiz quadrada de 2 é um número irracional, mais ou menos 1,4. Acho que 1,4, né? Não lembro. Mas a gente mantém, então, a raiz quadrada de 2. E a raiz quadrada de 4, que número vezes ele mesmo dá 4? 2. Então, foi essa transformação que a gente fez. R quadrado igual a 2L quadrado sobre 4, eu tiro a raiz quadrada de ambos os lados, para que eu tenha só o meu Rzinho, e aqui eu pego todos os termos dentro dessa raiz e faço a raiz desses termos mantendo as operações matemáticas. Então, 2 vezes L quadrado vira raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de L ao quadrado. Tudo isso dividido por 4 vira dividido por raiz quadrada de 4. E aí a gente chega nesta relação. Aí o que a gente faz? Eu vou passar o 2 que está dividindo, eu passo ele multiplicando. Fica 2R. E o raiz quadrada de 2 que está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. Dividido por raiz de 2. Como a gente tinha falado antes, eu não posso ter uma fração que o número de baixo é uma raiz. Então, para eliminar esta raiz do número de baixo, eu multiplico em cima e embaixo pelo mesmo número. Eu vou só apagar aqui para eu conseguir escrever para vocês. Então, a gente vai ter... Eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz quadrada de 2, que é para eu eliminar esta parte. Ah, mas por que você vai fazer isso? Olha só. Aqui é raiz quadrada de 2 dividido por raiz quadrada de... Nossa, gente, ficou horroroso, né? Desculpa. De 2. 2R vezes raiz quadrada de 2 vai dar 2R raiz quadrada de 2. E embaixo, aí, por que a gente está multiplicando por raiz quadrada de 2? Você tirou da onde esse número? É simples. Eu escolho multiplicar por isso daqui, porque raiz quadrada de um número vezes a raiz quadrada desse mesmo número é esse número. É 2. Quando eu multiplico em cima e embaixo pela raiz quadrada que está embaixo da minha fração, eu não mudo o valor da minha fração, só que eu deixo de ter uma raiz no número de baixo. 2R, raiz de 2 dividido por 2, eu posso cancelar. Como eu tenho 2 em cima e um 2 embaixo, eu sei que o lado é raiz de 2. Explicou? Não tem problema nenhum. Se quiser que eu explique de novo de outro jeito. Não, eu super entendi, obrigada. Então tá bom. Triângulo. A gente já falou. Acho que meio que deu horário, mano. Pode mesmo, 9h20. Se quiser fazer isso. Uma coisa deixa para outra aula. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Bom, fizemos os exercícios. Ah, beleza. Aí, então, na próxima aula, a gente entra na parte de área desses polígonos.
Certo? Alguma dúvida, pessoal? Tudo tranquilo? Ó, Até Rafael aqui de falou que boa. tá de boas. Vitor de boas, então maravilha. Acho que essa parada da Potter é muita coisa pra ver de vez assim, mas é só revisar que fica tranquilo. Não fiquei com Assim, eu sou super favorável ao que o Felipe falou. Eu tenho muita dificuldade de lembrar de fórmula. Sempre tive muita dificuldade. Então, eu sempre gostei de entender o conceito dela. É que, às vezes, o conceito é meio complexo. Ah, então eu tenho dois triângulos que eles são semelhantes, então eu vou usar semelhante de triângulo. Então, assim, aí vai de cada um. Eu só quis colocar aí para vocês como chega nessa forma, porque eu acho que fica mais fácil de entender. Até porque, senão a gente fica achando que é matemática, né? Ah, ó, tá aqui a fórmula, né? Da onde surgiu essa fórmula? Então, é isso, tá? Semana que vem, como semana que vem a gente vai continuar, deem uma olhada na aula, vejam as dificuldades, as dúvidas que vocês têm, e a gente já tira essas dúvidas na próxima aula mesmo. Tá bom? Valeu, prof. Gente, obrigado, boa noite. Falamos semana que vem. Boa Boa noite. noite, pessoal. Valeu, Felipe. Valeu, Pedro. Até a próxima. Boa Obrigada. noite, até a próxima. Obrigado pela aula. Ah, rapidinho, só para deixar registrado, eu acho que foi a Vanessa que tinha me perguntado. A Camila já colocou no Telegram a lista dos vídeos e também dos exercícios que a gente fez para vocês. Então, tanto para quem é novo quanto para quem é antigo de casa, se quiser fazer, se quiser dar uma revisada, ver outros professores dando as aulas, fiquem total à vontade, tá? E qualquer dúvida, chama nós. Valeu, professor. Beijo. Boa noite, obrigada pela aula. Boa noite, Nós que professor. agradecemos. Obrigada pela aula. Boa noite. Ixi, eu acho que ainda não interrompi a gravação.